Olá a todos, essa aula será sobre gerência de usuários e gerência de arquivos nos sistemas operacionais Linux. Então, a gente utiliza alguns comandos para gerenciar os usuários, né? Então, os principais comandos são add-user para adicionar um usuário, userdel para remover esse usuário, passwd para modificar uma senha do usuário e usermod para modificar alguns parâmetros desse usuário, né, como, por exemplo, o grupo a qual ele pertence. Outros comandos são relacionados à gerência dos grupos, né? Então, add grupo para adicionar um grupo, groupdel para deletar um grupo e groups para verificar quais são os grupos que existem ali. Além disso, a gente utiliza alguns arquivos de configuração, né, para usuário, /etc, /pswd, e para o grupo, /etc, /group. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento desses principais comandos de gerência de usuário no Linux. Então, aqui eu estou utilizando o terminal, eu estou logado com o usuário Igor Augusto na máquina chamada máquina Igor. Estou aqui na pasta pessoal desse usuário e estou logado como um usuário comum. Tá? Então, se eu quiser verificar quais são os usuários que estão logados na máquina, eu posso usar o comando users, né? Então, nesse momento, só eu estou logado nessa máquina. Só o usuário Igor Augusto está logado. Uma coisa que a gente utiliza bastante é a execução de comandos no modo superusuário. A gente pode executar um comando como superusuário utilizando o sudo, né? A gente escreve sudo e coloca o comando que a gente quer utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu executei o ls com superusuário. O ls, nesse caso aí, não é necessário, né, para ser executado como superusuário, mas ele executou. Quando a gente quer logar com o usuário root, a gente pode usar sudo espaço su. Isso vai fazer com que ele execute o comando su como superusuário. E aí ele não pede senha porque ele já está executando como superusuário. Aqui, agora, eu estou logado com o usuário root nessa máquina e estou no /home /Igor Augusto. O hashtag significa que eu estou no modo de execução de superusuário. Eu queria mostrar para vocês um arquivo. Eu vou sair aqui desse usuário root. Vou mostrar o arquivo. Posso usar o cat para verificar o conteúdo desse arquivo, que é arquivo chamado etc/pswd. Esse arquivo ele vai conter todos os usuários que estão nesse sistema, nessa máquina, né? Então, todos os usuários, por exemplo, aqui, ó, Igor Augusto é um usuário. Ele separa por 2 pontos os argumentos, né? O nome do usuário é Igor Augusto. 2 pontos. Se significa que eu tenho uma senha, né? Essa senha ela fica em outro arquivo, no arquivo etc shadow. O meu user ID, o ID, né? O user ID desse usuário é 1001. O GID, o Group ID, o ID do grupo é 1002. E eu estou utilizando como pasta pessoal a pasta /home /Igor Augusto. Além disso, como executor do shell, né, como executor dos comandos para esse usuário, ele utiliza o /bin /bash. Tá? Então, tem uma série de informações aqui a respeito de cada um dos usuários. Tá? Então, todos os usuários se logarem nesse sistema, que forem criados, eles aparecem aqui nesse arquivo etc/pswd.
Então, para adicionar um usuário, eu posso usar o comando add user, colocar um espaço e colocar o nome do usuário. Por exemplo, aqui eu estou criando um usuário chamado professor. Ele deu um erro, apenas o root pode adicionar um usuário ou um grupo ao sistema. Nesse caso, eu preciso executar esse comando como superusuário. Eu posso usar sudo add user e colocar o nome do usuário. Ele criou o usuário, pede aqui uma senha 2 vezes e pede as informações desse usuário, como nome, sala, telefone de contato e pergunta se as informações estão corretas. Se eu responder sim, ele criou esse usuário. Então, eu vou mostrar aqui, utilizando o cat, lá no arquivo peswd, que esse usuário ele foi criado lá no meu sistema. Usuário chamado professor, o user ID dele é 1012, grupo 1013, chamado professor, né, o grupo professor, e a pasta pessoal home professor. Como executor do shell, o /bin/bash. Ok? Para deletar um usuário, eu posso utilizar o comando del user e o nome do usuário. Mais uma vez, apenas o root pode utilizar esse comando. Ele removeu agora o usuário chamado professor. Para modificar uma senha de um usuário, eu posso utilizar o comando passwd e o nome do usuário. Nesse caso, preciso ser superusuário para executar esse comando. Coloco a nova senha e salvo essa nova senha. Então, esse comando ele serve para modificar a senha de um usuário que já exista no sistema. Então, para verificar quais grupos um usuário pertence, a gente pode utilizar o comando groups. A gente coloca groups, espaço, o nome do usuário. Então, ele vai retornar para a gente quais grupos aquele usuário pertence. Além disso, para adicionar um grupo, add group, por exemplo, alunos, eu vou estar adicionando um grupo chamado alunos. Obviamente, eu preciso ser super usuário. E para adicionar um usuário a um grupo, eu posso usar o comando usermod e utilizar a opção "-a" para adicionar e "-g" group e colocar o grupo e o usuário. Obviamente, precisa ser superusuário. Então, agora, esse usuário Igor Augusto foi adicionado ao grupo alunos. Para remover um grupo, a gente utiliza o comando groupdel, espaço, o nome do grupo. Obviamente, a gente precisa ser superusuário. Então, agora, o grupo chamado alunos foi removido.
E dessa forma a gente consegue gerenciar os usuários e os grupos. Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês nessa aula é a gerência de arquivos. Então, todos os arquivos eles possuem algum tipo. Os principais tipos são esses que são mostrados nessa tabela. Arquivos comuns, diretórios, dispositivos de caracteres ou de blocos, sockets, links e pipe. Todo o arquivo ele tem os seus atributos. Quando a gente utiliza o comando ls espaço "-l", ele retorna os atributos desse arquivo. O primeiro caractere que ele retorna para cada arquivo é o tipo de arquivo. Então, ele vai trazer um caractere que vai corresponder a cada um desses tipos. Quando o caractere for esse tracinho, significa que ele é um arquivo comum. Quando for um D, é um diretório, um C, um caractere, um B, um bloco, um S, um socket, um L, um link, um P, um pipe. Então, esse primeiro caractere vindo no atributo do arquivo vai definir qual vai ser o tipo de arquivo. Além disso, um dos atributos são as permissões desse arquivo. Então, o arquivo ele tem 3 grupos de permissão, e cada grupo de permissão possui 3 permissões específicas, para leitura, escrita e execução. Os 3 grupos de permissão são as permissões para o dono desse arquivo, as permissões para o grupo a qual esse arquivo pertence e as permissões para outros usuários qualquer. Então, um exemplo desse atributo é esse mostrado aqui embaixo. O D significa que ele é um arquivo do tipo diretório e logo depois vai vir uma sequência de caracteres, são 9 caracteres, que vão mostrar as permissões desse arquivo. Então, eu tenho os 3 primeiros caracteres, logo depois do D. Os 3 primeiros caracteres serão as permissões do dono do arquivo. Logo depois vão vir as permissões do grupo a qual ele pertence e as permissões de outro usuário. Sempre nessa sequência, dono, grupo e outro usuário. E ele sempre vai ter a sequência R, W, X. Tá? Significa R, leitura, W, escrita e X, execução. Quando ele tem a letra, significa que ele tem aquela permissão. Quando na posição que deveria estar aquela permissão, por exemplo, aqui, ó, R, deveria vir um W, ele não tem essa permissão, ele é trocado por esse tracinho. Então, aqui nesse caso, o grupo a qual esse arquivo pertence, ele tem permissão de leitura, não tem permissão de escrita e tem permissão de execução. E o outro usuário, outros usuários que não pertencem ao grupo, ele tem permissão apenas de leitura, não tendo permissão de escrita e nem de execução. Então, sempre vai vir a sequência dono, grupo e outro de 3 em 3 caracteres. RWX significa leitura, escrita e execução. A gente pode utilizar o comando chmod para modificar essas permissões. A gente pode usar de 2 formas. A primeira é utilizando as letras que são representativas de cada um dos grupos, adicionando ou retirando as permissões de leitura, escrita e execução. Então, a gente consegue fazer uma combinação dessas letras para adicionar ou remover alguma permissão. Então, no modo octal, a gente tem uma representação para cada grupo de permissões, usuário, grupos e outros, um número que vai de 0 a 7, sendo 0 nenhuma permissão, ou seja, não tem permissão nem de leitura, nem de escrita e nem de execução,
E 7, permissão total, permissão de leitura, escrita e execução. Esse número, né, de 0 a 7, ele é a representação do modo binário da posição dessas permissões, sendo 1 quando eu tenho a permissão e 0 quando eu não tenho a permissão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nenhuma permissão. Em binário é 0, 0, 0. Significa que eu não tenho permissão na posição de leitura, não tenho permissão na posição de escrita e não tenho permissão na posição de execução. Já o número 0, 0, 1 significa que eu não tenho permissão na posição de leitura, não tenho permissão na posição de escrita, mas tenho permissão na posição de execução. E assim por diante, tá? Até o número 7. Sendo 7, permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução. Então, a combinação da posição desses elementos de leitura, escrita e execução em binário, se eu transformar de binário para octal, eu tenho esse número representando a permissão daquele grupo específico. Então, por exemplo, se eu utilizar chmod 754, espaço, o nome do arquivo, eu vou estar colocando a permissão 7 para o dono do arquivo, 5, permissão de leitura e execução para os grupos, né, o grupo a qual aquele arquivo pertence, e 4, apenas leitura para os demais usuários, né, os usuários que não pertencem àquele grupo. Então, eu consigo fazer uma combinação, né, e setar a permissão específica para aquele arquivo. Então, para mostrar os atributos do arquivo, eu utilizo o comando ls espaço "-l". Isso vai me trazer os atributos desse arquivo. Então, por exemplo, o arquivo chamado atividades, ele é um arquivo do tipo diretório e tem como permissão essa sequência de caracteres, tendo a permissão do dono desse arquivo, ou seja, o usuário chamado Igor Augusto. O dono desse arquivo tem permissão de leitura, tem permissão de escrita e tem permissão de execução. O grupo a qual ele pertence, existe um grupo chamado Igor Augusto também. O grupo a qual ele pertence tem leitura, tem escrita e tem execução. E outro usuário, usuários que não pertençam a esse grupo, vai ter permissão de leitura e execução para esse arquivo. Tá? Então, esse arquivo ele tem essa permissão aqui, essa sequência de caracteres que identifica a permissão dele. Eu tenho o dono do arquivo, Igor Augusto, tenho o grupo a qual ele pertence e o tamanho e a última data de modificação desse arquivo. Para o arquivo teste, eu tenho também o tipo diretório, tenho as permissões dele, que são idênticas, né? Tem o usuário, dono desse arquivo, o grupo a qual ele pertence e o tamanho e a data de modificação dele. Para modificar o dono de um arquivo, eu posso utilizar o comando chon. Coloco aqui o novo dono, por exemplo, root, e coloco o nome do arquivo que eu quero modificar. Então, agora, esse comando que eu estou utilizando, né, sudo, significa que eu estou executando como superusuário, estou modificando o dono do arquivo, colocando o novo dono root, né, o novo dono será root, do arquivo chamado atividades. E agora, o novo dono é o usuário root. Da mesma forma, eu posso modificar também o grupo, chgrp.
precisa ser superusuário. E eu modifiquei também o grupo, né, colocando o grupo root. Para modificar os atributos de permissão, eu utilizo o comando chmod. Eu posso colocar aquela sequência de caracteres para adicionar ou remover uma permissão específica, ou posso utilizar no modo octal. Utilizando um exemplo, eu vou adicionar a permissão que falta aqui, a permissão para outros usuários, né, a permissão de escrita. Então, eu posso colocar chmod, O significa outro, mais adicionando a permissão, e W escrita. E colocar o nome do arquivo. Obviamente, eu preciso ser super usuário para fazer isso. É porque esse arquivo agora pertence ao root. E agora a permissão foi adicionada. Posso remover também utilizando chmod. Nesse caso, eu estou retirando a permissão de escrita para outro usuário e o usuário dono. Precisa ser para o usuário para executar esse comando. Então, eu removi a permissão de escrita para o dono e para outro. Ou eu posso utilizar ele no modo octal. Quando eu utilizo o modo octal, eu seto todas as permissões de uma vez. Por exemplo, chmod 755, o nome do arquivo atividades. E eu posso utilizar também no modo octal, utilizando um número específico. Vai setar todas as permissões. Nesse caso aqui, chmod 755 atividades, vai dar permissão total para o dono do arquivo, permissão de leitura e de execução para o grupo e para outros usuários. Obviamente, precisa ser o dono do arquivo. E agora, a permissão foi setada para esse arquivo. Então, pessoal, essa foi a aula sobre gerência de usuários, grupos e gerência de arquivos no Linux. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Se não entenderam alguma coisa específica, podem entrar em contato comigo. Valeu e até a próxima.